estamos caminhando através da história das cruzadas. Muito já foi dito sobre as razões que levaram a igreja a se armar contra os muçulmanos, sobre as intenções e desejos da igreja ocidental e oriental, bem como os interesses pessoais que conduziram a Europa para a Terra Santa. Também falamos bastante sobre os povos do Oriente, sua cultura e religião e tantos outros assuntos importantes, assim como os horrores próprios da guerra. Eu fiz questão de retratar essas coisas porque é muito importante entender tudo o que aqueles povos passaram neste período de guerra, período de extremo sofrimento, cercado por belíssimos relatos que nos inspiram a viver o verdadeiro cristianismo, mas por outro lado, alguns registros que nos fazem perceber com muita clareza toda a fraqueza e pecado humano que nos faz corar de vergonha. Portanto, não se faz mais necessário retratar os detalhes sombrios das guerras que continuaram acontecendo até o fim da última cruzada. Eu falarei sobre as principais guerras, é claro, mas resumirei ao máximo as batalhas em si, pois vocês já sabem como eram as guerras nessa época. Hoje falaremos sobre a Terceira Cruzada e para que possamos ter uma compreensão mais sólida dos acontecimentos após o fracasso da Segunda Cruzada, precisamos falar sobre as cruzadas ocidentais também. E além disso, é necessário falar sobre a Batalha de Hattin e sobre o cerco de Jerusalém, pois isso comoveu e movimentou o Ocidente na preparação da Terceira Cruzada. Vimos anteriormente nesta série que os povos bárbaros invadiram a Europa e ocasionaram a queda do Império Romano Ocidental. A partir de 711, a Espanha, atual Península Ibérica, foi conquistada pelos árabes. No entanto, as montanhas asturianas permaneceram sob domínio cristão e foi a partir daí que se iniciou o processo da reconquista cristã da Península Ibérica. As forças da Europa, no mesmo espírito dos cruzados, além de se dirigirem para o Oriente, também se voltaram para a conquista de outros povos. Vários pregadores, autorizados pela Santa Sé, tinham exortado os habitantes da Saxônia e da Dinamarca a tomar as armas contra alguns povos do Báltico, ainda mergulhados nas trevas do paganismo. Essa expedição tinha como chefe Henrique da Saxônia, conhecido como Henrique I, o Passarinheiro, além de vários outros príncipes, um grande número de bispos e de arcebispos. Um exército composto de 150 mil cruzados atacou a nação bárbara e selvagem dos eslavos, que devastavam as costas marítimas e os países dos cristãos. Henrique I derrotou os eslavos em 929 na Batalha de Lenzen, nas margens do rio Elba. Na ocasião da Segunda Cruzada, os pregadores do Evangelho, que acompanhavam o exército dos cruzados na marcha, os exortavam a ampliar com seus feitos os limites da Europa cristã. Assim, uma cruzada contra os eslavos foi realizada com a participação principalmente dos dinamarqueses, saxões, polacos e alguns boêmios. Nessa Guerra Santa, os saxões trataram um povo pagão da mesma forma como Carlos Magno tinha tratado seus antepassados. Contudo, não puderam submeter os eslavos. Eles fizeram propostas de paz, os eslavos prometeram converter-se ao cristianismo e respeitar as cidades e os países em que os cristãos habitavam, mas só fizeram essas promessas para desarmar seus inimigos. Depois de restabelecida a paz, eles voltaram aos seus ídolos e recomeçaram a vida de salteadores. Outras cruzadas tiveram resultados bem diferentes, como as que foram realizadas nas margens do Tejo. Há vários séculos, a Espanha tinha sido invadida pelos sarracenos. Dois povos rivais ali disputavam o império e combatiam pelo terrorismo em nome de Maomé e de Jesus Cristo. Os mouros tinham sido expulsos de várias províncias e quando a Segunda Cruzada partiu para o Oriente, os espanhóis sitiavam a cidade de Lisboa para libertá-la dos mouros. No entanto, os espanhóis tinham um exército pequeno e esperavam receber ajuda dos cruzados. Assim, quando a armada francesa, que se dirigia para o Oriente, foi forçada a parar na cidade do Porto devido ao mau tempo, o bispo do Porto, Pedro II Pitões, convenceu os cruzados a se encontrarem com Dom Afonso Henriques, príncipe da casa dos príncipes de Borgonha e neto do rei Roberto II, o rei dos francos.
Dom Afonso Henriques estava comandando o cerco de Lisboa. Ele dirigiu-se aos guerreiros que o céu parecia mandar em seu auxílio e prometeu-lhes a conquista de um reino florescente. Exortou-os a vir combater contra os mesmos muçulmanos que iam procurar na Ásia, através dos perigos do mar. Em troca da ajuda na conquista de Lisboa, o rei português concordou em oferecer aos cruzados a pilhagem da cidade e o dinheiro ganho com os resgates de prisioneiros muçulmanos. Não se precisava de muito mais para persuadir aqueles homens que tinham feito voto de combater contra os infiéis e que buscavam aventuras guerreiras. Os cruzados abandonaram seus barcos e reuniram-se aos que sitiavam a cidade. Os mouros opuseram-lhes viva resistência, mas no fim de 4 meses, de 1º de julho a 25 de outubro, Lisboa foi tomada de assalto e a guarnição pereceu pela espada. Atacaram em seguida várias outras cidades que foram tiradas aos sarracenos. Portugal ficou sujeito a Afonso Henriques, que tomou então o título de rei. Ele foi o primeiro rei de Portugal. Com essas conquistas, muitos cruzados acabaram se estabelecendo em diversas províncias de Portugal, esquecendo-se, assim, do Oriente e, sem correr muitos perigos, fundaram um reino que brilhou mais e durou mais que o de Jerusalém. Antes dessa cruzada, os muçulmanos das costas da África tinham feito uma invasão na Sicília e se haviam apoderado de Siracusa. Foram, porém, rapidamente obrigados a abandonar sua conquista. Rogério I de Altavila, filho de Tancredo de Altavila, depois de os ter posto em fuga, armou uma frota e os perseguiu até seu próprio país. A cidade de Trípoli, na África, foi atacada por Rogério I e sua frota, que após derrotarem os muçulmanos, voltaram para suas casas carregados de despojos. Nessa mesma época, os cruzados alemães e franceses estavam na Síria. Na ocasião em que Luís VII e Conrado III sitiavam Damasco, Rogério I de Altavila fazia nova guerra contra os africanos. Essas expedições nas costas da África renovaram-se frequentemente durante as cruzadas. Podemos julgar por esses empreendimentos, dirigidos contra os povos do Norte, do Oriente e do Sul, que o espírito das guerras santas começava a ter um caráter novo. Não se combatia somente pela posse de um sepulcro, mas tomavam-se as armas para defender a religião onde ela era atacada, para fazê-la triunfar entre todos os povos que repeliam suas leis, seus benefícios e quase sempre intenções mercantis ou projetos de conquista misturavam-se com a ideia desses piedosos empreendimentos. A diversidade dos interesses que fazia os cruzados agir dividiu-lhes as forças, enfraqueceu-lhes o entusiasmo e certamente prejudicou o resultado feliz da Guerra Santa. Após os fracassos da Segunda Cruzada, chegariam poucos reforços da Europa. A travessia da Anatólia ficaria vedada pelos turcos e a única rota disponível tornou-se a marítima, a bordo de navios das cidades-estados da Itália. As relações com o Império Bizantino continuaram tensas, marcadas por frequentes alianças, mas também pela tentativa de domínio bizantino sobre os estados cruzados. O divórcio de Leonor da Aquitânia e Luís VII foi uma das maiores desgraças que resultaram para a França. Esse divórcio levou a França a perder a Aquitânia e, mais tarde, o poder inglês, além-mar, aumentou de tal modo que se viu a posteridade real de Luís VII quase reduzida a procurar um asilo em terras estrangeiras, enquanto os descendentes de Leonor da Aquitânia e de Henrique II faziam-se coroar reis da França e da Inglaterra na igreja de Notre-Dame de Paris. As colônias cristãs tiveram, como nunca, uma grande necessidade de socorro. Depois que os franceses deixaram a Palestina, todos os dias sabiam-se de novas desgraças sucedidas aos cristãos na Síria. Pouco depois do cerco de Damasco, Raimundo perdeu a vida numa batalha e sua cabeça foi mandada ao califa de Bagdá. Várias praças do Principado de Antioquia tinham aberto suas portas aos soldados de Noradini. Jocelyn, que tinha perdido Edessa, caiu nas mãos dos infiéis e morreu de miséria e de desespero nas prisões de Alepo.
O condado de Edessa, ameaçado pelos turcos, perdeu a maior parte de seus habitantes. Toda a população latina dessa província, perseguida como o povo de Israel por um outro faraó, refugiou-se através de 1000 perigos nas terras de Antioquia e de Jerusalém. O conde de Trípoli pereceu assassinado por mãos desconhecidas na sua capital e todas as cidades do seu condado foram amarguradas pelo luto. No meio dos perigos sem número que ameaçavam as colônias cristãs, a rainha Melisenda e seu filho disputavam o governo do reino de Jerusalém. Todos os males pareciam reunir-se para oprimir o poder cristão na Síria, e os muçulmanos diziam entre si que, por fim, o momento tinha chegado de derrotar o império dos francos. O rei de Jerusalém, o patriarca da Cidade Santa, o de Antioquia, os chefes das ordens militares de São João e do Templo, não deixavam de dirigir suas queixas e seus rogos aos fiéis do Ocidente. O Papa, comovido por tantas calamidades, exortou os povos cristãos a levar auxílio a seus irmãos do Oriente. Falava-se já na Alemanha, na Inglaterra e na França em retomar a cruz e as armas, mas os príncipes que não tinham esquecido os reveses da última cruzada e que não toleravam as queixas e mesmo as zombarias do povo, não ousaram incorrer em outras censuras e enfrentar novos perigos. O clero e a nobreza, que a guerra tinha arruinado, não inflamaram com seu exemplo o entusiasmo que renascia na multidão. Parte do que estava acontecendo se devia ao silêncio de São Bernardo de Claraval. Foi então que o abade Suger, que se havia oposto à Segunda Cruzada, tomou a resolução de socorrer Jerusalém. Não tendo o apoio esperado, ele tomou a resolução de tentar sozinho uma empreitada na qual 2 monarcas tinham fracassado. Na idade de 70 anos, ele resolveu reunir um exército de mais de 10.000 peregrinos, mantê-lo às suas custas e levá-lo à Guerra Santa. Porém, a morte veio deter a execução de seus projetos. São Bernardo também veio a falecer pouco tempo depois, levando o sentimento de ter pregado uma guerra infeliz. Assim, a França perdeu no mesmo ano 2 homens que muito a ilustraram. Na Terra Santa, a situação se agravava ainda mais. Os Estados Cruzados estavam numa situação política e militar muito difícil. Mesmo assim, os templários e hospitalários se desenvolveram bastante e prosperaram economicamente. O regime feudal difundia-se também a par da miscigenação entre os vários povos europeus ali estabelecidos e da gradual latinização da igreja. Este clima, no entanto, acarretou disputas entre os estados e os próprios cristãos. Enquanto isso, Saladino obtinha importantes vitórias, apoderava-se de cidades e de províncias e fundava quase sem resistência a temível dinastia dos Aiúbitas. Em 1171, Saladino foi proclamado sultão do Egito e mais tarde unificou esse território à Síria, cercando completamente os territórios cruzados. Ele dominava cidade após cidade. Damasco, que havia resistido ao cerco dos cruzados em 1148, acabou sendo conquistada por Saladino em 1174, que conseguiu expandir seus territórios, conquistando também a cidade de Alepo em 1183. Depois da morte de Manuel Comneno, em 1180, com o Império Bizantino perdendo muito do seu domínio na região, Saladino, aproveitando o momento oportuno, partiu para conquistas ainda maiores e em 1187 ele considerou que chegara o momento de reconquistar Jerusalém. Em 1187, nas planícies de Hatim, cujo cume é um vulcão extinto, Saladino travou uma batalha contra um exército cristão. Do lado cristão estavam as tropas do francês Guido de Lusignan, o rei consorte de Jerusalém, e o príncipe da Galileia, Raimundo III de Trípoli. Ao todo, havia cerca de 60.000 homens, entre cavaleiros, soldados desmontados e mercenários muçulmanos. Saladino, por sua vez, contava com aproximadamente 70.000 guerreiros em seu exército. Após um dia de batalhas intensas, os cruzados estavam muito cansados e tiveram que montar acampamento em um campo aberto. Os guerreiros de Saladino aproveitaram a ocasião e atearam fogo em volta dos cruzados, cortando seu acesso ao suprimento de água fresca.
A cortina de fumaça não permitiu que os cristãos se desviassem da saraivada de flechas muçulmanas. Sedentos, muitos cruzados desertaram. Os que restaram foram trucidados pelo inimigo. Após essa batalha, os muçulmanos seguiram para Jerusalém. O exército de Jerusalém fora praticamente destruído ou dispersado, e boa parte da nobreza local acabou sendo capturada, incluindo o rei Guido de Lusignan. Em setembro de 1187, os muçulmanos já dominavam boa parte das regiões vizinhas de Jerusalém. As tropas de Saladino já haviam assumido o controle das fortalezas cruzadas em Acre, Nablus, Jaffa, Toron, Sidon, Beirute e Ascalão. Balião, senhor de Ibelim, foi um dos poucos lordes que sobreviveram ou escaparam da captura em Hatim. Ele e outros sobreviventes foram se refugiar na cidade de Tiro, e Balião contatou Saladino e pediu salvo-conduto para Jerusalém com o propósito de buscar sua esposa Maria Comnena. O sultão concordou. Contudo, ao chegar na cidade, Heráclio, patriarca de Jerusalém e arcebispo de Cesareia, e a rainha Sibila rogaram que ele permanecesse. Balião concordou e começou a planejar as defesas da cidade de Jerusalém, que se encontrava numa situação precária. Havia uma enorme quantidade de refugiados de guerra em Jerusalém, mas pouquíssimos cavaleiros. Então, Balião tomou aproximadamente 60 escudeiros e jovens soldados e os promoveu ao título de cavaleiros. Outra medida adotada por ele foi estocar comida, armas e dinheiro. Enquanto Balião se preparava para a batalha, Saladino tomava algumas medidas, trazendo reforços do Egito e da Síria. Seu exército era, naquela altura, vastamente maior que o dos cruzados. Enquanto negociavam, os exércitos se preparavam para a guerra. Saladino exigia a rendição da cidade. Balião, por sua vez, queria uma negociação mais favorável. No dia 20 de setembro, a cidade já estava completamente cercada. Os muçulmanos começaram a atacar Jerusalém com disparos de manganelas e catapultas. E arremessaram também pedras e outros objetos por meio dos pesados trabucos. Por pelo menos 6 dias, alguns combates se seguiram com poucos resultados. Por diversas vezes, as forças de Saladino investiram diretamente contra os muros da cidade. Contudo, não conseguiram quebrar suas defesas. Assim, os muçulmanos começaram a atacar também na região do Monte das Oliveiras, já que esta era uma área pouco protegida. Em 29 de setembro, os muros daquela região cederam. O exército cristão já se encontrava praticamente vencido devido ao grande esforço que havia feito até então. Balião e os defensores cruzados não tinham como defender a cidade por muito mais tempo. Então, as negociações recomeçaram. Saladino permitiu que os habitantes da cidade pudessem deixá-la mediante o pagamento de uma taxa ou resgate. Balião argumentou que havia pelo menos 20.000 refugiados que não tinham dinheiro suficiente para pagar o valor. O sultão então concordou em baixar os valores. Mais tarde, mulheres, crianças, velhos e doentes foram permitidos partir sem pagar nada. Milhares de pessoas também foram permitidas evacuar a cidade sem serem mortas. Em 2 de outubro, o principal ponto de defesa de Jerusalém, a Torre de Davi, foi entregue aos muçulmanos por Balião. No mesmo dia, as últimas caravanas de refugiados deixaram a cidade e as tropas de Saladino tomaram então a capital do reino. Balião se juntou à sua esposa em Trípoli. Heráclio, arcebispo da cidade, teria partido levando consigo todos os tesouros e relíquias das igrejas locais. Como parte do acordo firmado com Balião para a rendição de Jerusalém, Saladino permitiu que peregrinos cristãos tivessem salvo-conduto para visitar seus locais sagrados na cidade. Algo muito importante deve ser considerado. Na ocasião da conquista de Jerusalém pelos cristãos em 1099, os muçulmanos foram massacrados. Portanto, havia um grande temor de que Saladino fizesse o mesmo com os habitantes que não haviam conseguido fugir. Porém, Saladino acabou tratando os povos conquistados
com surpreendente generosidade. As notícias da derrota em Hattin haviam chegado ao Ocidente, e a invasão do reino de Jerusalém, a conquista de suas principais praças fortes e, por fim, da própria Jerusalém, era o resultado quase inevitável da diferença de forças. Jerusalém tinha permanecido cristã por apenas 84 anos. A notícia da perda da Cidade Santa comoveu e movimentou o Ocidente na preparação de uma nova cruzada, a Terceira. A Terceira Cruzada, que aconteceu de 1189 a 1192, foi denominada a Cruzada dos Reis devido ao apoio de vários monarcas, entre os quais Frederico Barba Ruiva, do Sacro Império Romano Germânico, Filipe Augusto, da França, e Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra. Atendendo aos apelos do Papa, o imperador Frederico Barba Ruiva partiu com o exército alemão de Ratisbona e tomou o itinerário danubiano pela Europa do Leste, atravessando com sucesso a península da Ásia Menor. Apesar de todo o seu esforço, Frederico Barba Ruiva sofreu um terrível acidente na Cilícia quando atravessava o rio Selef, hoje Göksu, um dos rios da Anatólia Oriental. Frederico caiu do cavalo e não conseguiu se levantar devido ao peso da sua armadura. Ele morreu afogado e isso trouxe uma grande tristeza ao seu exército, que acabou desistindo da empreitada. Os franceses e ingleses foram pelo mar em direção à cidade de Acre. Ao sitiar Acre, a Terceira Cruzada realizou então a sua primeira grande batalha. O prolongado sítio realizado pelo conjunto dos exércitos europeus contra a guarnição muçulmana e próximo do exército de Saladin durou de 1189 a 1191. Graças às suas impressionantes táticas, máquinas de sítio e liderança de homens como Ricardo Coração de Leão, o principal líder dessa cruzada, os cruzados tomaram a cidade em 12 de julho de 1191. Foi uma vitória estimulante, porém o exército de Saladino ficou intacto, sem sofrer baixas significantes. Houve alguns conflitos entre o rei francês, Filipe Augusto, e Ricardo Coração de Leão, e assim, após o cerco de Acre, Filipe Augusto regressou ao seu país. Foi na ocasião deste cerco de Acre que no ano de 1190 foi formada a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos. Comerciantes das cidades de Bremen e Lübeck organizaram um hospital de campanha para auxiliar os germânicos feridos nas cruzadas. Pouco tempo depois, cavaleiros de origem alemã fundaram nesta casa uma ordem hospitaleira, seguindo o modelo dos hospitalários de São João de Jerusalém. No dia 6 de novembro de 1191, o Papa Clemente III aprovou a ordem. Assim, seguindo uma linha de existência semelhante à Ordem de Malta, Ordem dos Hospitalários, em 1198 eles se tornaram uma ordem militar. Os seus membros usavam sobrevestes brancas com uma cruz negra e tinham por norte o tema: ajudar, defender, curar. A Ordem Teutônica, ao lado da Ordem dos Templários e da Ordem dos Hospitalários, foi uma das mais poderosas e influentes da Europa. A maioria dos seus membros pertencia à nobreza. Atualmente, a Ordem atua como uma organização de caridade na Europa Central. Com a conquista de Acre, Ricardo Coração de Leão estava ciente da necessidade de capturar o porto de Jaffa, atual Tel Aviv, antes de fazer uma investida contra Jerusalém, e assim ele marchou da costa de Acre até Jaffa. Após 2 meses de saída dos cruzados de Acre, portanto, ainda em 1191, aconteceu a Batalha de Arsuf. O sultão Saladino, cujo principal objetivo era impedir a retomada de Jerusalém, mobilizou o exército para tentar parar o avanço cristão. Ciente das lições do desastre em Hattin, Ricardo sabia que a maior necessidade de seu exército era água e que a exaustão por calor era o maior perigo. Ele marchou junto à costa com o mar sempre protegendo o flanco direito. Apesar de pressionado pelo tempo, avançou em passo relativamente vagaroso. Marchou apenas de manhã, antes do calor do dia, fazendo frequentes pausas junto às fontes de água, e a frota velejou costa abaixo como fonte de suprimentos e refúgio aos feridos.
Embora provocado e atormentado pelas táticas de escaramuça dos arqueiros de Saladino, o seu generalato assegurou que a ordem e a disciplina fossem mantidas sob as mais difíceis condições. No início de setembro, Saladino decidiu atacar com todo o seu exército. Ele esperou os cruzados passarem pelo bosque de Arsuf, até que alcançassem uma planície estreita, o local escolhido por Saladino para o ataque. A batalha foi travada na manhã de 7 de setembro de 1191. Alguns estudiosos dizem que o exército muçulmano era 3 vezes maior que o exército cruzado. Outros dizem que era 2 vezes maior. Os números não são precisos e variam de 10.000 a 20.000 cruzados, enquanto o exército de Saladino tinha cerca de 25.000 soldados. O exército de Ricardo resistiu aos ataques das forças muçulmanas até que os cavaleiros hospitalários conseguiram romper as linhas inimigas e atacar. Ricardo então ordenou uma ofensiva generalizada. Após o sucesso inicial, ele reagrupou seu exército e conseguiu a vitória. Arsuf foi uma importante vitória. O exército aiúbita não foi destruído, apesar das grandes baixas que sofreu, mas foi derrotado. Isso foi considerado vergonhoso pelos muçulmanos e impulsionou a moral cruzada. Arsuf havia abalado a reputação de Saladino como um guerreiro invencível e provado a coragem de Ricardo como soldado e sua habilidade como comandante. Ricardo conseguiu defender e manter Jaffa, passo estrategicamente crucial para garantir Jerusalém. Saladino também evacuou e demoliu a maioria das fortalezas do sul da Palestina, como Ascalão, Gaza, Guarda Branco, Lida e Ramla, porque não podia mais ser capaz de mantê-las. Ricardo tomou a fortaleza de Darum, a única fortaleza que Saladino tinha guarnecido, com apenas as tropas domésticas. Tão baixa estava a moral sarracena. Ao privar Saladino da costa, Ricardo ameaçou Saladino em Jerusalém. Ricardo Coração de Leão conseguiu alguns atos notáveis. A conquista de Chipre, que se tornou um reino latino em 1197, a conquista de Acre, de Jaffa, além de uma série de vitórias importantes. Ele usou de misericórdia com os prisioneiros, incluindo mulheres e crianças. Ele conquistou o título de Coração de Leão quando garantiu a volta da cidade de Acre para a mão da cristandade. Saladino foi um adversário à altura, com o qual ele combateu e travou uma batalha tática. Eles eram inimigos que nunca haviam se encontrado pessoalmente. No entanto, eles se respeitavam muito. Trocaram presentes e honrarias, culminando em 1192 num acordo entre os dois soberanos. Neste acordo, ficou determinado que os cristãos mantinham o que tinham conquistado na Palestina e obtinham o direito de peregrinação, desde que desarmados, a Jerusalém, que ficaria em mãos muçulmanas. Desta forma, Acre passaria a ser a capital dos estados latinos na Terra Santa. Embora o almejo maior não tenha sido alcançado, que era a conquista de Jerusalém, alguns resultados tinham sido obtidos. A sequência de vitórias de Saladino foi interrompida e o território de ultramar, o nome que era dado aos reinos cruzados no Oriente, sobreviveu. Com isso, terminou a Terceira Cruzada, que, embora não tenha conseguido recuperar Jerusalém, consolidou os estados cristãos do Oriente. Após a trégua que combinou com Saladino, Ricardo voltou à Inglaterra sem jamais haver entrado na cidade santa de Jerusalém. Em sua viagem de regresso, Ricardo Coração de Leão naufragou na costa croata, decidindo assim retornar a pé até a Saxônia, mesmo sabendo que no caminho de volta passaria pelas terras de Leopoldo V da Áustria. Leopoldo havia participado desta Terceira Cruzada e, após a rendição de Acre, sua bandeira havia sido levantada junto com as bandeiras do Reino de Jerusalém, de Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, e de Filipe da França. Contudo, Ricardo retirou a bandeira de Leopoldo, que acabou regressando para sua casa na Áustria. Portanto, Leopoldo era agora seu inimigo. O que aconteceu foi que Ricardo, viajando disfarçado, pouco antes do Natal de 1192, parou perto de Viena, onde foi reconhecido, foi preso
por um período de 14 meses. E o seu resgate custou 150 mil marcos ao Tesouro da Inglaterra, cerca de 23 toneladas de prata, soma equivalente ao dobro da renda anual da coroa, o que colocou o país na absoluta bancarrota e obrigou a muitos impostos adicionais nos anos seguintes. Ricardo morreu como consequência de ferimentos provocados por uma flecha que o atingiu no ombro em abril de 1199. Ele está sepultado na abadia de Fontevraud, junto de Henrique II da Inglaterra e de Leonor da Aquitânia, seus pais. Diga o que você achou desse vídeo, tá? Porque o seu comentário é muito importante. E se você acha que esse conteúdo é relevante e deseja contribuir com esse ministério, é só fazer um Pix de qualquer valor usando o QR Code que está aparecendo agora na tela ou o código Pix colocado na descrição desse vídeo também. Aproveite o conteúdo oferecido gratuitamente aqui no canal A Bíblia Toda. Isso vai te ajudar muito em sua caminhada cristã e pode fazer o mesmo por outras pessoas se você tão somente divulgar esse canal compartilhando os nossos vídeos. Gente, não deixe de dar o like, tá bom? Por favor, faça isso e faça um comentário, porque isso ajuda para que o YouTube entenda a importância desse vídeo e o recomende para mais pessoas. Conto com a contribuição de vocês. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.